Das declarações do presidente Lula comparando a ação militar de Israel em Gaza com o Holocausto judeu na Segunda Guerra. Essas declarações continuaram repercutindo nesta segunda-feira. Após ter sido convocado pelo ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, o embaixador brasileiro Frederico Mayer foi chamado pelo Lula para voltar ao Brasil, acirrando ainda mais esse incidente diplomático entre os dois países. Igor Damasceno fala com a gente direto de Brasília, ao vivo, sobre essa situação. Igor, boa noite para você. As declarações de Lula suscitam um pedido coletivo de impeachment. Conta para a gente como é que está a situação do Congresso Nacional e também a repercussão dessa situação. Repercussão muito negativa para o nome do presidente Lula, não só aqui no Brasil, mas também no cenário internacional. Alex, boa noite a você, ao Dante, boa noite a todos que nos acompanham. Essa informação, né, de que o Palácio do Planalto teria convidado o embaixador do Brasil em Israel a retornar para o país foi confirmada pela Presidência da República no início da noite de hoje. Só que antes disso, o próprio Frederico Mayer, ele já tinha sido convidado a prestar esclarecimentos lá no território israelense, lá em Israel mesmo. E enquanto ele prestava esclarecimentos sobre essa fala do presidente Lula lá em Israel, o embaixador de Israel aqui no Brasil também prestava esclarecimentos aqui no país. Na verdade, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também convocou o embaixador de Israel a prestar esclarecimentos sobre esse grande impasse, essa relação tanto abalada entre Israel e Brasil. Então foi, na verdade, a tarde de hoje foi marcada por um verdadeiro toma lá da cá. Enquanto o embaixador brasileiro prestava esclarecimento em Israel, o embaixador israelense prestava esclarecimento aqui no Brasil. Nos bastidores, o que se fala é que esse verdadeiro toma lá da cá é um aceno de que o presidente Lula não vai se desculpar com Israel pelas falas que ele teve ontem, no domingo, durante uma agenda internacional, uma agenda no continente africano. Isso fez com que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, classificasse o presidente brasileiro como persona non grata em território israelense. Isso deixa uma crise sem precedentes entre israelenses e brasileiros, e agora esse toma lá da cá seria um aceno de que Lula não estaria arrependido. Nossa produção separou um trecho dessa fala tão polêmica do presidente Lula que repercutiu o mundo afora. Vamos ouvir. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Bom, essa fala do presidente Lula foi durante uma coletiva de imprensa, logo depois dessa agenda internacional, ainda durante a viagem à Etiópia, e ele respondeu a uma pergunta de um jornalista justamente sobre essa guerra entre Israel e Hamas. Então, não estava ali no discurso preparado do presidente Lula que ele desse uma declaração tão polêmica. Isso deixa a situação dele um tanto mais complicada, porque não foi a assessoria de comunicação que preparou essa fala do presidente Lula. É uma opinião pessoal que ele deu ali durante essa coletiva de imprensa. Fato é que essa situação agravou, inclusive, a situação do presidente lá no Congresso Nacional. Como você bem disse, Alex, 91 parlamentares até o momento assinaram um pedido de impeachment do presidente Lula, justamente porque ele teria dado uma opinião pessoal durante uma agenda onde ele é o presidente da República, onde ele deveria ter dado uma opinião como presidente, uma opinião que representasse os brasileiros. Até o momento, a bancada evangélica como um todo assinou esse pedido de impeachment e também toda a frente parlamentar do empreendedorismo. Nós também conversamos com um deputado federal, Coronel Telhada, do PP lá da Paraíba, ele falou sobre esse assunto. Vamos ouvir. O discurso do presidente Lula criticando as ações militares do Estado de Israel contra os ataques realizados pelo grupo Hamas, além de ser um discurso desnecessário, hipócrita, criminoso e antissemita, faz com que o presidente cometa crime de responsabilidade. Crimes esses
previstos no artigo 5º da Constituição. O que é pior? Criticar um Estado constituído? Criticar uma religião? Criticar uma etnia? Pois é, todas essas críticas e esses crimes ele praticou na sua fala. No nosso entendimento, não há condições do presidente Lula continuar à frente da nação. Eu e mais 60 deputados estamos entrando com um documento pedindo o impeachment do presidente. Bom, quando o deputado Coronel Telhada gravou esse vídeo, havia ali um número de 60 deputados que assinaram esse pedido de impeachment, só que esse número aumentou, já passam de 90 os parlamentares que pedem o impeachment do presidente Lula. Por outro lado, o assessor de assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, e até mesmo a primeira-dama Janja da Silva defenderam o presidente Lula. Disseram que a fala dele ali na Etiópia não foi se referindo ao povo judeu, mas sim às ofensivas israelenses contra o pessoal, contra os palestinos, que também têm enfrentado os efeitos dessa guerra entre o grupo terrorista Hamas e Israel. O fato é que essa fala, no mínimo infeliz, do presidente Lula o prejudicou, inclusive, nas relações políticas com o Congresso Nacional. Alex, Dante. Tá certo, Alex, obrigado. Alex, tá certo, Igor, obrigado pelas suas informações. Não adianta você ter um Celso Amorim como assessor para relações internacionais e não ouvi-lo antes de dar uma declaração sobre um assunto tão importante como esse, né? Cria-se uma polêmica em cima de uma situação que, na melhor das hipóteses, um país que tende a atuar como mediador de paz não poderia agir dessa forma. Acho que acabou colocando mais fogo ainda na fogueira, né? Se você gostou desse conteúdo, então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.